Olá, paz e bem. Hoje, quinta-feira, dia 9 de março, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado, um dia feliz. Porque esse dia, ele foi feito para você, como dádiva de Deus, como dom do Senhor. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que forma a nossa vida. Agradecemos pelo trabalho, pelas pessoas da nossa família, pela convivência fraterna, pelos amigos. Nós Te agradecemos, Senhor, por tantas maravilhas que o Senhor tem realizado em cada um de nós. Nós cremos, Senhor, que estamos diante da Tua presença e que o Senhor nos vê, o Senhor nos escuta as nossas orações, nossas preces. Sois tão grande, Senhor, tão santo. Nós Te adoramos, Senhor. Sois o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus meditada e confrontada com a própria vida nos revela o quanto somos amados pelo Senhor e a imensidão da sua misericórdia por cada um de nós. E ao mesmo tempo o encontro com a palavra desvenda também o pecado que habita no coração humano, como vamos perceber na parábola que Jesus nos apresenta hoje, o rico e o pobre Lázaro. Por isso, deixe-se conduzir pela ação do Espírito Santo que reza em nós, repetindo algumas vezes esta invocação. Ó Divino Espírito Santo, necessitamos da vossa ajuda para conhecermos o caminho que devemos seguir. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto bíblico? Após a leitura do texto, permaneça em silêncio por alguns instantes para recordar as palavras lidas. Faça uma segunda leitura pausadamente
e se detenha nas palavras que chamaram sua atenção. A vida eterna é dom de Deus, mas ela é preparada durante a nossa peregrinação terrestre. Para a vida cristã, essa preparação exige a prática do amor fraterno, da misericórdia, da solidariedade, do cultivo em relação aos outros, sobretudo com os que mais sofrem. Contrária a tudo isso é a riqueza que pode cegar e tornar-nos indiferentes ao sofrimento dos nossos irmãos. E somente da região dos mortos, onde a situação do ser humano é irreversível, é que aquele rico anônimo compreende que a obediência à lei, em cujo centro está a misericórdia, é o meio de entrar no reino de Deus. Por isso, em vão, ele pede que Abraão envie Lázaro para alertar os seus irmãos. A resposta de Abraão alerta todos os discípulos e com eles o leitor do Evangelho de hoje, de que o meio para entrar no reino de Deus está na meditação da Escritura, a qual se deve dar ouvidos. Sim, a todos nós Deus oferece os meios para viver a vida de Deus, a vida na graça. Esses meios estão consignados na palavra de Deus, que é uma luz para o nosso modo de proceder. A lei e os profetas são dados para esta vida com vistas ao reino de Deus. É necessário dar o tempo necessário para meditar a palavra de Deus. O que o texto diz a você? Procure trazer o texto para a sua vida. O texto do Evangelho de hoje quer nos recordar também que não tem a última palavra. O texto que nós não temos a última palavra. É Deus que tem a última palavra. Deus tem a última palavra sobre a história particular de cada um de nós. A história de todos os homens em geral. Por tudo isso, é difícil não sentir certo estremecimento ou constrangimento ao considerar a última frase da parábola à luz da celebração da Eucaristia. Se não escutam a Moisés, nem os profetas, ou seja, se não escutam a palavra, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Que a palavra de Deus possa transformar, nos converter, nos mudar. A advertência de Jesus no Evangelho de hoje é um convite para a solidariedade, e o pecado que podemos cometer contra a solidariedade é a apatia social e política. Isto acontece quando um se encerra na própria vida e fica cego e insensível diante da frustração, da humilhação, da fome, do desespero dos demais seres humanos, que são filhos de Deus e, portanto, nossos irmãos. Quem não vê o pobre não será visto por Deus. Quem não estende a mão para o pobre a fim de ajudá-lo, para ele não será estendida a mão de Deus para abençoá-lo. Dizia Dostoiévski, o inferno é o sofrimento de não poder mais amar. E dizia Santo Agostinho, os famintos, os maltrapilhos, os mendigos, os peregrinos, os prisioneiros, os doentes, são teus batedores no reino dos céus. Como você compreende a parábola de Jesus nos dias de hoje? Essa realidade está presente em nossa sociedade? Sem dúvida, nos encontramos com o pobre Lázaro todos os dias, nas ruas e calçadas, andarilhos, de um lado para o outro, tantos Lázaros nos estendem a mão pedindo solidariedade. Quantas vezes ouvimos uma voz tímida que nos pede: ei, amigo, dá um dinheirinho aí para eu comprar comida? Tem alguma coisa para comer? Bom dia, senhora.
Tem uma moeda hoje? Quantas vezes paramos? Quantas vezes abrimos o nosso coração e partilhamos? Quantas vezes nós perguntamos o nome da pessoa? Uma vez eu saí com o padre Alexandre, depois da missa da noite, e fomos entregar marmitex para as pessoas de rua, em situação de rua. E também estava junto o seminarista, o diácono Igor, que na época era seminarista. E o evangelho era exatamente este evangelho do rico e do pobre Lázaro. E nós paramos o carro e fomos entregar, e o Igor, eu falei, Igor, pergunta o nome da pessoa, não vamos somente entregar o marmitex, pergunta o nome dele. O Igor, levando o marmitex, perguntou, senhor, qual é o seu nome? E ele disse, Lázaro. O Igor ficou muito assustado. Exatamente naquele evangelho, daquele dia do pobre Lázaro, quando nós saímos para entregar o marmitex, o nome dele era Lázaro. Quantos Lázaros nós encontramos pelas ruas afora? Quantos Lázaros, talvez até dentro das nossas casas? Quantos Lázaros precisamos estender a nossa mão, talvez o nosso olhar, uma palavra, dar um pouco de atenção, perguntar o nome. Quantos Lázaros? Quantas vezes abrimos o nosso coração e partilhamos? O rico fechado em si e o pobre Lázaro. Mais que personagens da parábola que meditamos, são retratos de nossa sociedade e nos clamam por solidariedade. O que o texto leva a dizer a Deus? Feche os olhos e apresente ao Senhor as pessoas que vieram à sua mente durante a leitura orante. Reze por elas, reze por você, por sua família. Reze por tantos irmãos que vivem em situações extremas de fome, miséria e exclusão. Ó Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infinito amor e vos agradecemos por ter enviado Jesus, o Filho amado, nosso irmão. Ele veio trazer paz e fraternidade à terra e, cheio de ternura e compaixão, sempre viveu relações repletas de perdão e misericórdia. Derrama, Senhor, sobre nós o Espírito Santo para que, com o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus e sejamos construtores de uma sociedade justa e sem violência, para que no mundo inteiro cresça o vosso reino de liberdade, verdade e paz. Amém. Ó Senhor, que hoje, no dia de hoje, nós possamos entregar para algum Lázaro no caminho que encontrarmos um pouco de nós, um pouco de pão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Com suas parábolas, Jesus procurava tocar o sentimento das pessoas para assim despertá-las para uma mudança. Que sentimentos o Evangelho despertou em você? O que você deseja colocar em prática hoje? Não desanime diante
de suas fraquezas, mas reveja constantemente a sua caminhada e se propõe a colaborar para que haja mais fraternidade, para que haja mais pessoas sendo amadas, acolhidas através de você. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.